continuar, né, nosso estudo sobre o que a Bíblia fala a respeito da besta que sai do mar. Então nós já tratamos de todos esses detalhes, né, onde a Bíblia apresenta no capítulo 1, no capítulo 13 de Apocalipse, verso 1 e 2. Né? Nós já vimos todos os detalhes desses dois versos muito importantes. Tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre a primeira besta do Apocalipse, a besta que sai do mar. Tá certo? E nós vamos dar continuidade aí a partir do verso 3 de Apocalipse capítulo 13. Então vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler aí, abrir nossas Bíblias, em Apocalipse capítulo 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, a palavra de Deus aqui em Apocalipse capítulo 13, o verso 3, fala que uma das cabeças foi golpeada de morte. Certo? Vocês estão lembrados que cabeças, certo? Cabeças em profecia é um ancião, né? Ancião que é homem. Isso, que é um homem de respeito, de autoridade, certo? E também, isso está lá em Isaías capítulo 9, verso 15. E também nos é dito lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 9, que cabeças são montes e reis. Certo? Então, para a gente entender o que significa essas cabeças, e diz que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Certo? Veja, Roma é conhecida mundialmente como a cidade das 7 colinas. Certo? No mundo inteiro, Roma é conhecida como a cidade que ao redor dela tem 7 colinas, 7 montes estão ao redor de Roma. Por isso que ela é conhecida como a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Ela foi edificada, foi construída, e ao redor dela há 7 montanhas. Certo? 7 montanhas estão ali ao redor de Roma. E por isso que Apocalipse capítulo 17, o verso 9, vamos olhar aí, tá certo? Guilherme, pega para mim aquela... Apocalipse capítulo 17, verso 9, nos diz aqui: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 o quê? Montes. Então o anjo está dizendo a João a interpretação, ele está dando a interpretação do significado de cabeças. E ele está dizendo a João que cabeças em profecia são montes. Tá certo? São montes. Então, o que isso quer nos dizer? Diz que a mulher está sentada sobre esses montes. Certo? Sobre os montes. Então, veja que o verso continua dizendo aqui, nos quais a mulher está o quê? Sentada. Mulher em profecia é o quê? Igreja. E essa mulher de Apocalipse capítulo 17 é uma mulher prostituta. Ou seja, é uma igreja o quê? Prostituta. Uma igreja falsa. Certo? Uma igreja corrompida. E aí, se você olhar, por exemplo, aqui nos versos, ali a partir do verso 2 de Apocalipse 17, ela vai nos dar pistas, certo? De características dessa igreja. Então eu vou mostrar essas características e vocês vão me dizer, tá certo? Vocês vão me dizer que igreja é essa de Apocalipse capítulo 17. Que igreja é essa? A partir do verso 2, veja. Primeiro, diz, aí o verso 2, com quem se prostituíram os reis da terra.
Então essa igreja é uma igreja que os reis da terra se prostituem com ela. Lembre-se que essa prostituição aqui é uma prostituição espiritual, certo? Uma prostituição espiritual e uma prostituição política. Porque essa igreja está lidando com os reis da terra. Quem são os reis da terra? Quem são? Os governantes, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, presidentes. O Papa. Né? Esses são os reis da terra. Certo? Esses são os reis da terra. E justamente, eles que comandam a terra. Então essa igreja ela se prostitui com os reis da terra. Ela se relaciona com os reis da terra. Essa igreja. Entendeu? Então vocês vão pensando, que igreja é essa? Que se relaciona com os reis da terra. Continuando o verso 2. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, essa igreja, ela está envolvendo o mundo inteiro. Porque diz que ela embriagou os habitantes da terra. Certo? Então é uma igreja mundial. É uma igreja, né, que está no mundo todo. Não é uma igreja que está lá no fim do mundo, lá no interior do Brasil, no sul do Brasil. Não. É uma igreja que está no mundo inteiro. Certo? Então vão imaginando aí que igreja será essa. Tem mais características. Tá certo? Verso 4 de Apocalipse 17. Certo? Verso 4. Achava-se a mulher, que é a igreja, tá certo? Vestido de púrpura e de escarlata. Então, essa igreja, ela gosta de se vestir, tá certo? Essa igreja gosta de se vestir de púrpura e escarlate. O que é escarlate? Púrpura, escarlate é um vermelho, bem escuro. Certo? E púrpura é como se fosse um lilás. Certo? Quase um lilás. Tá certo? Eu não sei, uma cor assim, mais clara do que essa. Certo? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Tá certo? Vou mostrar aqui algumas imagens para você. Deixa eu já deixar aberto aqui para você, para a gente ver. Então veja. Que essa mulher, essa igreja, ela gosta de se vestir dessa maneira, de púrpura e escarlate, essas cores que eu falo, que a Bíblia fala para nós, tá ok? Vamos ver, continuando, o verso 4. Essa igreja está adornada de quê? Ouro. De que mais? Pedras preciosas. E de que mais? Pérolas. Veja, então é uma igreja muito rica. Porque ela está adornada. Então, o que é adornada? Toda enfeitada, certo? De ouro. A igreja é toda de ouro. Ela tem pérolas. Ela tem o que mais? Tem pedras preciosas. Então, é uma igreja rica. Muito rica. Tá certo? Uma igreja que tem uma fortuna incalculável. Certo? Os tesouros dessa igreja. Continuando. Essa igreja, o que é que diz mais verso? O que é que ela tem nas mãos? Um cálice. Um cálice de quê? Ouro. Olha, é uma igreja que tem um cálice na mão. Diz claramente, tem na sua mão um cálice de ouro. Um cálice de ouro. Ok? O que mais? Transbordante de abominação com as imundícies da sua prostituição. Certo? O verso 5 agora. Na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, essa igreja, ela se considera o quê? Mãe. Essa igreja se considera mãe de todas as igrejas. Certo? Por quê? Porque, veja, ela é mãe do quê? O que é que o verso diz? Mãe do quê? Das o quê? Meretrizes. Meretriz é homem ou mulher? Mulher. Mulher.
Meretriz é mulher, é uma prostituição. Ela é mãe das prostitutas. Então, se mulher, Aqui está prostituições. Mulher. né? Se essa mulher, aqui de Apocalipse capítulo 17, é uma prostituta, as filhas delas são o quê? Prostitutas também. Prostitutas também. Porque ela é mãe das prostitutas, das meretrizes. Você entendeu? Então ela é mãe das meretrizes. Isso significa que as filhas delas são também tão prostitutas como a mãe. Entenderam? Entendemos. A mãe é uma igreja falsa, uma igreja prostituta. Lembre-se que essa prostituição é uma prostituição espiritual, certo? Não é uma prostituição literal, é uma prostituição espiritual. E Porque como se é? afastam da verdade da palavra de Deus. É do mesmo jeito que quando, Entendeu? Eles se desviam do caminho da verdade. quando o povo de Israel adorava outros deuses, eles estavam se prostituindo, né? Quando eles se curvavam diante de uma imagem, escultura, a palavra de Deus diz que eles estavam se prostituindo. Certo? Então não é uma prostituição literal, certo? Carnal, mas é uma prostituição espiritual, certo? Espiritual. Então, a palavra de Deus ela mostra que essa igreja mãe é uma igreja prostituta, tá certo? É uma igreja prostituta, uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus, uma igreja que se desviou da verdade. E infelizmente, as filhas dessa igreja também se afastaram da verdade, ou seja, seguiram o mesmo caminho da mãe. Se desviaram do caminho da verdade, dos caminhos da palavra de Deus. Ok? Ok. Verso 6 de Apocalipse 17. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então essa igreja, ela bebeu, ou seja, ela matou as testemunhas de Jesus. Ela matou, certo? Ela está embriagada, ou seja, ela bebeu o sangue das testemunhas de Jesus, certo? Do povo de Deus, dos santos. Essa igreja perseguiu e matou o povo de Deus. Então você agora começa a imaginar, que igreja é essa? Certo? Que igreja é essa que tem essas características aqui? É uma igreja mundial, certo? É uma igreja mundial. É uma igreja que está se prostituindo com os reis da terra. Então, que igreja seria essa? Que a palavra de Deus anuncia para nós. Que igreja seria essa? Então, vamos ver. Eu vou mostrar a vocês algumas imagens.